Lucas 11:14. Quantos acharam aí? Amém? Vamos ler. De outra feita, ou seja, em outro momento, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Ou seja, ele expulsa demônios em nome dos próprios demônios. E outros, tentando-o ou provando-o, pediam dele um sinal. Caramba, ele acabou de dar, o mudo está falando, gente. Ele acabou de dar um sinal. O mudo fala assim toda hora? É. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá? Como ficará de pé o seu reino? Ou seja, é uma estupidez o que vocês estão dizendo. Isso porque dizeis que eu seria tipo um petista expulsando um outro petista. Quase a mesma coisa. Não tem sentido. Um lutando contra o outro. Não faz parte. Dois demônios. Não tem jeito. Verso 19. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Filhos aqui também pode ser traduzido por discípulos, alguma coisa nesse sentido. Essa é a maior conotação aqui. Os seus seguidores, eles expulsam demônios por meio de quem? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, e aqui ele vai usar uma parábolazinha aí, né? Ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, que é Jesus, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, secos, né? Procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior que o primeiro. Eu não sei se na sua Bíblia está uma divisãozinha aí, do verso 23 ao 24, mas o assunto é o mesmo ainda. Do verso 14 ao 26 é o mesmo assunto. Vamos lá. Nós, cristãos, protestantes, reformados dos últimos dias, nós não vemos demônio em tudo. Não. A última parte é piada, então você pensa assim, não, é um novo tipo de reformado, né? As piadas sem graça que eu cito às vezes, né? É só reformado que a gente é. Nós não vemos demônio em tudo. Entretanto, como muitos cristãos que veem demônio na Coca, não é? Demônio na Coca, demônio na Hello Kitty. Hello Kitty tem demônio. Pokémon tem demônio. O que mais? Eu já vi eles falando que marca de carro. Marca de carro. É uma marca de carro lá. Eu não lembro qual é a marca, mas do demônio. Gente, do demônio é o Fiat 147, que carro é ruim, hein? Aí tudo tem demônio. Nós não somos assim. Nós não vemos o mundo dessa maneira. Entretanto, não significa dizer que nós ignoramos a atuação demoníaca, que é muito vigorosa em nossos dias. Como disse Paulo, não ignoramos os desígnios de Satanás. Não ignoramos. Em um momento, Paulo diz que ele estava indo para Macedônia, mas o diabo lhe barrou o caminho. Santo Deus, se o diabo pode barrar o apóstolo Paulo, não pode barrar o meu e o seu caminho? Eu até tenho dificuldade de explicar uma passagem como essa. Eu apenas cito, porque é o que ele escreveu, é o que ele disse. Então, nós de maneira alguma ignoramos que existe uma atuação demoníaca muito vigorosa hoje. A Bíblia fala de algumas. Um menino possesso, que a loucura lhe atingiu, de tal maneira que ele era jogado na água, no fogo, e ele não tinha controle de si mesmo. A Bíblia fala também do gadareno, lembra dele? Ele morava nos sepulcros, sozinho. A Bíblia diz que ele era indomável, ele cortava a si mesmo. A Bíblia também fala da mulher Ciro-fenícia.
A mulher cirofenícia tinha uma filhinha, diz o texto. E a filhinha estava possessa, dando todos os indícios de que era uma criança, gente. Uma criança e já sendo totalmente arrebentada, destruída por Satanás. E se você duvida disso, basta olhar para ao seu redor. Crianças que são molestadas, crianças que em favelas de nosso país veem seus pais levando um tiro de fuzil na cabeça. A Bíblia fala de Saul. Saul foi oprimido por um demônio a ponto de ficar entristecido, de perder a alegria, porque um demônio o subjugava. Em nosso país, nós podemos ver muito claramente a atuação do diabo. Pai que mata filho. A injustiça dominando. Em nosso país, por exemplo, abre aspas, né? Faz um parênteses aqui. As pessoas dizem que a gente não pode falar de política. Como um pastor não vai condenar aquilo que é injusto? O programa Mais Médicos do Brasil, do PT, trazia médicos cubanos para cá, e os médicos ficavam com 25% do salário. O resto vai para o governo cubano. Eles são arrancados do seio de suas famílias, os filhos não vêm. Se você duvida que existem coisas demoníacas, injustiças terríveis, coisas que não se explicam apenas pela maldade humana. Esta é a situação do homem sem Deus, escravo do diabo. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Seja aquela faceta mais feia do cara drogado, ou seja daquele outro arrumadinho, engomado, mas escravo do dinheiro, escravo do desejo de impressionar outros homens, o que é uma desgraça tão grande quanto aquele que é escravizado por drogas. Esta é a situação do homem sem Deus. Ele é escravo. Ele é escravo. Mas a Bíblia diz que Deus não pensou isso para nós. Deus cria o homem e o coloca em um lugar chamado Jardim de Delícias. Jardim de Delícias. Diz para o homem o seguinte: tudo é seu. Há apenas uma coisa que eu ordeno expressamente que você não toque. Tudo mais é seu. Domine sobre todas as coisas. Tenha muitos filhos com Eva. Gente, antes do pecado não existia feiura. Você acha que existia? Hã? Você acha que no céu a gente vai ser feio? Você acha que eu vou ser feio lá no céu? Tá louco? Você não aguenta ser feio aqui? Não. Eva devia ser linda. Era o paraíso. E aí então, a Bíblia diz que o homem escolhe o caminho errado. E por conta disso, ele se torna escravo do diabo. Talvez esta seja a sua circunstância hoje. Cardos e abrolhos, espinhos e desgraças, divórcio e angústia, miséria e infelicidade tem te tomado de assalto a cada manhã. O que a Bíblia diz é que Deus não planejou definitivamente isso para você. Que inúmeras vezes nós estamos num caminho de desgraça, porque nós não nos encontramos com Cristo. Nós estamos sendo subjugados por este mundo, pelo nosso pecado e também por Satanás. O que a Bíblia diz? O que essa história de hoje tem a nos dizer? Primeiro, Jesus liberta, Jesus cura. A gente não diz muito isso, mas fala para essa pessoa que está do seu lado aí. Jesus cura, Jesus liberta. Irmãos, a fé cristã, ela é muito mais do que um ajuntamento de ensinamentos. A fé cristã é muito mais do que uma filosofia de vida. Filosofia, bons ensinamentos, não podem fazer um mudo voltar a falar. A fé cristã é poder de Deus. Não poder, como uma parte do meio evangélico pensa. Poder para falar numa língua que ninguém entende. Poder para rolar no chão. Não é isso. Poder para viver uma vida empolgante. Uma vida da maneira que Deus planejou para nós. Poder para amar nossa família. Poder para vencer nossos pecados.
Poder para não desanimar diante dos tamanhos desafios da existência humana. Poder. Isso é poder. Para, depois de mais uma batalha aparentemente perdida, se levantar e tentar novamente. Isso é poder. Poder para não ser escravo do diabo. Jesus diz aqui, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado até vocês. Jesus disse que ele veio para desfazer as obras do diabo. Talvez o pecado se instalou em sua casa, e junto com ele, a escravidão de Satanás, a bebedeira, o vício, o divórcio, a escravidão pelo dinheiro, a escravidão, a ditadura de querer ser bonitinho, a escravidão de querer ser um sucesso aos olhos do mundo. Tudo isso. A angústia de não ter propósito na vida. O que a Bíblia diz é que um homem sem Deus, ele pode estar privado da fala, como aqui este homem estava. O diabo o privou da fala. O diabo também te priva do amor. O diabo também te priva de caminhar, de ter uma vida plena. Por meio de ideias malignas que coloca em sua cabeça. Por meio do pecado que te assola e te escraviza. Muito mais do que ensino. Nós precisamos de poder. Isso é a fé cristã. A fé cristã não é você vir ao culto, ouvir uma pregação sobre amor e voltar para casa e falar, eu vou tentar praticar. Não, é muito mais do que isso. A fé cristã é você vir para o culto, ouvir a pregação e dizer, eu não posso fazer isso. Eu preciso de um milagre. Eu preciso do poder de Deus sobre mim todos os dias de minha vida. Por isso a Bíblia ordena, sejam cheios do Espírito Santo. E o tempo verbal ali é a ideia de algo contínuo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sempre, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Em segundo lugar, esse texto nos diz que nenhum sinal convencerá um coração endurecido. Jesus cura um rapaz que era mudo. E aí então, um grupinho ali de fariseus diz o quê? Nos mostra um sinal. É brincadeira, né? Aqui o texto diz que uma parte do povo se maravilhou. Lá em Mateus, narrando a mesma história, Mateus dá um detalhe a mais. Ele diz assim, que o povo disse, porventura não será este o filho de Davi? A expressão filho de Davi é uma expressão messiânica para se referir ao Messias, àquele que viria para salvar Israel. Quando Israel estava sendo destruído, geralmente vinha a mesma profecia. Um rei surgirá do trono de Davi, e o seu reino não terá fim. É óbvio, era uma profecia sobre Jesus. Um dia vai surgir um rei, o filho de Davi. Então a expressão aqui, será este porventura o filho de Davi? Será este o Messias? Será ele que veio para estabelecer o reino de Deus? Você lembra que Jesus disse? Arrependei-vos porque está próximo o reino? Você viu aqui que Jesus acabou de dizer o seguinte, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino chegou. Em Isaías, capítulo 61, é um dentre tantos outros textos messiânicos, onde dá um sinal sobre quem era o Messias. Lembra da famosa história do rei Arthur? A tábua redonda, né? A história é a seguinte, a famosa Excalibur, né? Foi enfiada na rocha. O reino estava meio dividido, o povo se matando, o caos instalado na Grã-Bretanha. E então, na época não era Grã-Bretanha ainda, mas eram os bretões, né? E eles queriam saber, olha, quem vai ser o rei legítimo? Porque há vários reis aí hoje dizendo que eles são dignos, e eles são os legítimos herdeiros do trono do grande rei. Então o Merlin fez o seguinte, olha, vou fazer uma magia aqui, eu vou colocar uma espada na rocha, e não importa quão forte o homem seja, apenas o homem escolhido, apenas o legítimo sucessor do trono do rei, apenas ele conseguirá arrancar. Este é o sinal. Então, toda essa história, né, do sinal de quem é o Messias, aquele que veio para salvar, está presente na literatura mundial. Essa era a pergunta, quem é o Messias? Qual o sinal de que ele é o Messias? Isaías nos dá alguns. Veja comigo Isaías, coloca lá, por favor.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, aquelas pessoas que estão presas pelo diabo, pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e por aí vai. Está vendo aqui um dos sinais de quem seria o Messias? Ele iria curar, ele iria libertar. Jesus acaba de fazer isso, de dar um sinal notório. E o que os homens fazem? Não posso acreditar, eu preciso de um sinal maior do que esse. Quantas pessoas você vê aí que sai à rua dizendo, aquele cara ali é mudo? Vem aqui, rapaz, eu vou dar um jeito em você. Peraí, gente, como assim? Você se lembra do povo de Israel? Quando o povo, a Bíblia diz, Deus envia 10 pragas, milagres absurdos. Deus faz com que o povo passe pelo Mar Vermelho. Toda vez que eu falo isso aqui, eu não consigo não ficar imaginando a cena. Você consegue imaginar? Aqui é o Mar Vermelho aqui abrindo aqui nesse corredor aqui, ó. Você vendo aqui um cachalote passando aqui. Que coisa, uma lula grande. E você passando ali. Moisés pega o cajado, toca no mar. Mas eu consigo imaginar o barulhão. Efeitos especiais. Tá. Pá. E aí eu passo. Aí então um dia Moisés ora, maná começa a cair do céu. Imagina, você ora, X-Bacon descendo. Outro momento eles oram, ou melhor, eles reclamam, e Deus manda codornizes trazer comida. Você imagina esse negócio? Você tem que pensar na comida atual, né? Você imagina um parmegiana na boca do corvo. Vem, imagina isso. O texto diz que eles viram todos esses milagres. E aí então, a Bíblia explica a razão pela qual o povo de Israel não entrou em Canaã. Incredulidade, diz Hebreus. O povo não teve fé. Gente, depois de todos aqueles milagres, a Bíblia diz, o povo não entrou porque o povo não teve fé. Meu amigo, que coisa, hein? Não é interessante como que muitas vezes nós estamos o tempo todo fazendo mais ou menos o que esses homens e fariseus aqui fizeram? Basta acontecer um probleminha, a gente já... cadê onde está Deus? A gente aqui reformado, aí cristão reformado, aí basta ter um probleminha, você já quase fica com vontadezinha de ir lá na igrejinha pentecostal para receber uma palavrinha. Dá um revelamento aí para mim. A gente começa, Senhor, e agora? Mostra alguma coisa. Mais do que ele já tem mostrado? Abra a janela, gente. Olha aquele sol nascendo, o leste. Aquilo ali veio do nada, aquilo ali é apenas matéria? Só? Toda essa complexidade do nosso sistema solar, tudo isso você acha que veio do nada? Abre a janela. Ou então, melhor que isso. Olhe para 2000 anos atrás, para aquela cruz. Que sinal mais você precisa para se levantar todos os dias e confiar no amor de Deus por você? Confiar que Deus está no controle da sua vida. Quantos mais sinais nós precisamos? A misericórdia de Deus se renova sobre nós a cada manhã. É por isso que nós não somos consumidos. Você crê nisso? Que sinal maior do que esse você quer? Terceiro, reino dividido. Eu sei que eu vou desenvolver aqui um pouquinho a ideia do reino dividido. Jesus, talvez, a ideia aqui de Jesus era apenas explicar que é uma ideia esdrúxula de que Jesus estava expulsando demônios pela força dos demônios. É uma coisa que não tem lógica. Mas, de qualquer maneira, serve como lição para nós, talvez, quem sabe, até um parênteses aí, que uma casa dividida, uma igreja dividida, não prevalece. Uma casa dividida, vejamos uma casa dividida, como Jesus diz aqui. Andarão dois juntos se não houver entre eles paixão? Só está escrito isso na onde? No livro de Heresias, na Bíblia não está. Na Bíblia é, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. O que mantém um casal? Não é paixão. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Vou traduzir para você. Andarão dois juntos por muito tempo, se eles não tiverem valores em comum. São valores em comum que nos mantêm unidos.
É ter os mesmos valores que mantém uma família feliz e próspera. Valores iguais. Vou te dar um exemplo. Eu sei que eu estou pegando um exemplo mais radical, eu sei, mas aí uma moça cristã está apaixonada pelo grego, por um greguinho lá, e aí beleza. E eles aparentemente vão se dando mais ou menos bem ali. Só que os gregos, alguns deles, têm um costume assim, o culto deles tem prostituição. É, sério. Existiam prostitutas cultuais. Ou seja, eles acreditavam que por meio da relação sexual eles cultuavam a Deus. Aí tinha alguns homens muito firmes nas igrejas. Nossa, mas esse cara gosta de ir para a igreja. O que será? Rapaz, é firme ali, bate cartão. Mas aí pensa o seguinte, a moça cristã, apaixonadérrima pelo homem. E aí um dia ele fala, não, eu estou indo ali cultuar ali, é minha fé. Como é que você pode ir contra a minha fé? É minha fé. Toda a nossa tradição segue isso. E pior, se um dia a filha deles, o pai fala, não, agora ela vai ser prostituta cultual também. Meu amigo, não tem paixão que resiste. Não há paixão que resista a valores diferentes. Não há. O que mantém alguém junto são valores. Valores. O que mantém uma família, o que mantém filhos saudáveis, psicologicamente falando, com certeza tem a ver com valores iguais. Por exemplo, lá em casa, a gente não tem a seguinte regra. Nós não temos a regra. Olha, se o Daniel vem aqui, meu filho, tem 9 anos, eu não falo para minha esposa, ó, se o Daniel vier aqui pedir, posso comprar sorvete? E eu falar não, você fala não também. Nós não temos essa regra. A regra é, se você pede para mim e eu falo não, você vai pedir para sua mãe, você já leva tiro, porrada e bomba. Não pode pedir. Porque o que eu falo é o que a sua mãe fala. Aqui a gente fala a mesma coisa. A gente pode errar junto, mas a gente erra junto. A gente pode ir para o buraco junto, mas nós morre junto. Aqui todos nós falamos a mesma coisa. Se a gente diverge, óbvio, várias vezes já divergimos. Por exemplo, está ali o Daniel, a criatura. E eu ali já estou quase botando um ovo. Aí eu falando para minha esposa, eu vou matar, hoje eu mato ele. Hoje eu mato. E ela fala, não, eu acho que nesse caso temos que conversar só. Nada de bater, nesse caso. Tá bom? E o que a gente faz? Vamos tentar do seu jeito. Se não der, aí eu vou maiar o moleque. Mas, se a gente tenta do jeito dela e dá errado, depois eu não chego dizendo, viu? Eu não quero ganhar da minha esposa. Eu quero ganhar com a minha esposa. Eu não me importo de onde venha o método, seja de mim, dela, do periquito, do papagaio, eu não estou nem aí. Eu apenas quero que a gente vença. Eu apenas quero que a nossa família seja uma bênção. Valores. O que nos mantém são valores. O que nos livra de muitas e muitas brigas. Ah, o pessoal fica falando, qual que é o segredo de não ter muitas brigas? Valores iguais. Valores. E aí que surge a questão, né? De onde ele virá? É por isso que eu realmente acho um milagre. Eu acho um milagre que uma pessoa que não é cristã fique junto por 40, 50 anos. Na verdade, eu acho que eles se toleram. Uma pessoa que não tem Deus. Por quê? De onde virá esses valores que trarão união ao casal? O Zé pensa A, a Joana pensa B. E às vezes é difícil falar quem está certo e quem está errado. Ora, esses valores devem vir da Escritura. É a Escritura que determina o que nós fazemos. É a Escritura que determina o que é uma mulher. É a Escritura que determina as nossas relações com o trabalho. É a Escritura. A Escritura deve ser o nosso elo. A Escritura. O Senhor Jesus. Na igreja, uma igreja dividida também não avança. Muitas vezes eu ouço o seguinte. A pessoa está em outra, seja pela internet, me manda mensagem, ou está aqui na igreja e fala, pastor, eu estava em uma outra igreja, e o meu pastor lá, ele começou a me boicotar, porque eu pregava coisa diferente do que ele pregava.
E aí geralmente eu falo, olha, irmão, você está errado. E ele pergunta, mas pastor, o que eu estou falando, você discorda? Eu estou falando que você acredita que... Não, o que você fala, eu acredito, está correto. Mas você não deveria ficar lá. Eu explico. Nenhuma organização do mundo, em nenhuma organização do mundo, comunidade, igreja, empresa, nenhuma organização do mundo, em nenhuma, se você pregar contra os valores valores ou crenças daquela organização, nunca isso vai te levar a ser promovido ou elogiado. Então, eu estou lá na igreja pentecostal. E aí eu fico lá o tempo inteiro, dizendo para eles, gente, bife no balaio, chipa lá para trás, ripa lá para trás, Silas Malafaia. Gente, isso aí está errado. Isso aí está errado. Olha, se eu estou ali, e eles realmente acreditam que a Bíblia ensina aquilo ali. Eu estou ali na Pepsi dizendo que a Coca-Cola é boa. E eu quero ser promovido ali ainda. Gente do céu, isso não existe. Quem está em uma comunidade pregando valores diferentes daquela comunidade não é João Batista. É um Judas. É um traidor. Se você frequenta uma igreja e o pastor e aquela igreja está pregando que a grama é rosa, o que você deve fazer? Ir até o pastor, ir até a liderança da igreja e falar, gente, eu acho que vocês estão interpretando o texto de maneira errada, a grama não é rosa. Se a igreja, a liderança, a comunidade diz, não, nós aqui achamos que a grama é rosa. Nós lemos a Bíblia e acreditamos nisso. Que isso, demônio. Não, alguém pode trazer um paninho aqui para nós? Sangue de Jesus tem poder, pentecostal, hein? Mas que colocaram o negócio aqui, gente? Ai, sujou tudo aqui. Até esqueci, é o demônio mesmo, pregação do demônio, só pode ser. Então você tem que ir até aquela liderança e falar, olha, eu acho que vocês estão errados. A grama não é rosa. Mas se eles insistem em dizer que a grama é rosa, o que você tem que fazer? Submeta-se ou saia. É simples assim. Simples assim. Paulo está sendo julgado. Paulo é um homem de Deus. Paulo é simplesmente o homem que escreveu quase todo o Novo Testamento. Quase todo o Novo Testamento. E diz a Bíblia que o sumo sacerdote manda que um soldado que está ao lado de Paulo lhe dê uma bofetada. Quando Paulo recebe a bofetada, ele aponta o dedo para o sumo sacerdote e diz, parede branqueada. Paulo era um gentleman, o que ele quis dizer é, seu branquelo. Era isso. Seu branquelo. Ele insulta o rapaz. Então o soldado diz, você não sabia? Ele é o sumo sacerdote. Na hora, Paulo pede desculpa. Gente, aquele cara era o demônio, gente. Mas ele está ali, ele fala, não, estou aqui, vamos respeitar. Em Filipenses, o apóstolo Paulo diz, eu rogo que vocês pensem a mesma coisa. Eu ordeno que vocês pensem a mesma coisa. É uma ordem. É uma ordem. A gente tem tentado fazer isso aqui em nossa igreja. Como? Nós temos tentado seguir aquilo que a igreja, a verdadeira igreja, ao longo dos séculos tem pregado. É o que a gente tem tentado fazer. Na dúvida sobre alguma passagem, sobre divórcio, por exemplo, divórcio, até hoje eu tenho dúvidas sobre isso. Nós simplesmente seguimos o ensino da maioria das igrejas reformadas ao longo da história. Nós nos esforçamos, inclusive, para ter a mesma linguagem. Paulo diz isso, que vocês tenham a mesma linguagem. Nós ensinamos aqui os 5 pontos do calvinismo. A palavra calvinismo está na Bíblia? Não está. Mas, historicamente, ela representa, nós acreditamos, a interpretação correta da Escritura. E, ao longo da história, vários movimentos no meio do calvinismo foram surgindo. E o que nós fazemos? Nós preservamos até a linguagem. 5 pontos da fé cristã, 5 solas da reforma protestante. Nós fazemos questão de usar até a mesma linguagem.
O falso pastor não é apenas aquele que rouba alguém. O falso pastor é aquele que quer ser original. Ele quer ser diferente para se destacar. Porque aquele que é diferente se destaca. Ele quer colocar uma notinha dissonante ali, para quê? Para se destacar. Nós queremos falar a mesma coisa. Nós queremos pregar as mesmas coisas. Agora, eu sei, a única pessoa que concorda 100% com você é você mesmo. Quer dizer, nem você concorda com você 100%. Porque o eu de hoje, com 36 anos, se eu de hoje, com 36, me encontrar com o meu eu de 18, eu dava uma surra em mim mesmo. E eu acho que daqui a uns 30 anos, o meu eu de 60 vai dar uma surra em mim de 36. Como que você falava algumas daquelas besteiras? Você mesmo muda com o passar do tempo. Se você esperar frequentar uma igreja onde até a vírgula do pastor é igual à sua, você terá que abrir uma igreja só para você. Seu nome é João? Igreja do João dos últimos dias, renovada por mim mesmo. Se não houver esforço para pensar a mesma coisa, não haverá unidade. Jesus está dizendo, o reino de Satanás não é dividido. Ou seja, até o inferno é mais unido que muitas igrejas. Até o inferno é mais unido do que muitas igrejas. É claro, há assuntos que são difíceis. E até entre cristãos reformados sérios há divergência. Então, como nós fazemos? Um deles é o divórcio. Cristãos sérios têm dificuldade. Olha, o que é certo aqui? O que eles fazem? Eles expõem o que eles acreditam, mas com amor e dizendo, olha, aquela igreja é uma igreja fiel, verdadeira, mas tem uma pequena divergência em relação a nós. Mas não os trata como se eles fossem hereges, absurdos, que não prestam para nada. Não, gente. Hereges são aqueles como a Igreja Universal, que pregam claramente coisas contrárias à Escritura. Mas há assuntos na Bíblia que são difíceis. Bem difíceis. Bem difíceis. Nesses, a gente é tolerante, misericordioso, uns para com os outros. Quarto, é isso? Quarto. O homem mais forte. Jesus conta uma parábolazinha aqui, né? Olha, tem um homem forte e ele tem ali o domínio da casa, mas chegando um homem mais forte do que ele, esse homem mais forte o subjuga. É óbvio, o sentido aqui é muito fácil. O homem forte é o capeta, o homem mais forte é Jesus. Isso aqui é só uma parábola daquele princípio que já está escrito na Escritura. Maior é aquele que está em vós do que o diabo que está no mundo. É isso. É uma história que resume esse ensinamento. Mas é impressionante como que as pessoas continuam hoje atribuindo maior poder ao diabo do que o poder de Cristo. É impressionante. É impressionante. Por exemplo, uma camisa. Você colocou a camisa, pronto. Ficou possesso. Porque a camisa tem um dizer ali meio estranho. A camisa tem um poder. Os irmãos viram? O Bolsonaro fez assim, né? Esquece a questão se o Bolsonaro presta ou não presta. Esquece isso. Ele fez esse sinal aqui, que é eu te amo em libras. Eu te amo. E aí uns boçais saíram escrevendo. Isso é o capeta, viu? Se eu olhar para isso aí, você vai ser abduzido, alguma coisa. Gente, é por isso que ele ganhou. Ele fez assim, vote 17. E você olhou para o negócio, por isso você votou 17. Ô, gente, olha, eu escrevi isso, e um pastor aqui ficou muito irado comigo, e eu não me arrependo de dizer isso. Boçal, que não tem nenhum amor pelo próximo. Sabe, não está nem aí em denegrir o nome dos outros, nem foi para pesquisar, ele viu lá e sai publicando, que se dane. Sabe, é um absurdo. Como as pessoas acham que um sinal pode fazer com que a gente fique possesso. Gente, quando meu pai converteu numas igrejas dessa aí. Gente do céu, mas tinha demônio para tudo que é lado. Eu andava no mundo com medo. Falei, meu Deus do céu, se eu sentar aqui, será que o demônio está sentado ali? Eu ficava com medo. Porque tinha o demônio na Coca, você lembra? Né? Porque eles fizeram uma época lá, viraram o rótulo da Coca. O demônio! Demônio! Disco da Xuxa ao contrário, lembra disso?
Mas, gente, é que cê... Ixi, gente, vocês sabem o que é disco, né? Nossa, agora eu fiquei me sentindo velho aqui, hein? Você lembra, né? Mas é o contrário, mas é óbvio que vai ficar lá. Oh, meu Deus do céu, gente. Tudo que era inglês eu lembro. O pastor chegou um dia na casa, minha mãe estava tendo dificuldade de dormir. Aí o pastor olhou a camisa em inglês. Essa camisa aí, tem algum escrito em inglês aí. Demoníaco. Tudo em inglês era do diabo. Porque devia ter alguma mensagem ali por trás. Olha que absurdo. Olha que absurdo. O que o cara crê, gente? Olha o que ele crê. Se ele colocou uma camisa, por exemplo, bad boy, camisa bad boy, que significa menino mau. Colocou uma camisa. Eu coloquei a camisa bad boy. Aí pronto. Virei o Chuck. Coloquei a camisa bad boy. Agora eu sou o Chuck. Agora pronto. Agora acabou. Gente, eu nunca vou usar uma camisa bad boy. Por quê? Porque ao usá-la eu vou ficar um menino mau? Não, é porque se eu uso, eu vou ser um imbecil, porque o que tem a ver com a minha fé um negócio desse? A irmã hoje estava falando disso, né, pra mim aqui, ouvindo a pregação, e falou, tinha um fulano lá que tinha o palhaço. Já viu aquela pessoa que usa o palhaço? O palhaço parece que é um símbolo de matar policial, né? É isso? Eu falei pra ele, isso é o demônio. Eu falei, não, ele rouba e quer matar policial porque ele é safado, não é por causa da camisa, não. Não é por causa da camisa. Mas essa camisa não pode trazer alguma coisa para ele. Assim, o demônio entrar nele? Dar uma surra nele? Não. Mas se eu sou policial e eu vir com a camisa daquela, eu dou uma surra nele. Então não vai atrair coisas boas, mas não porque o demônio o invadiu. Gente, mas que coisa louca é essa? Agora pensa em nós cristãos. Pensa na gente. Como um tempo falaram que a Hello Kitty, né? Olha, a Hello Kitty, ela não tem boca, porque não sei o que lá, e todas as teorias. Gente do céu. Mas esse povo viaja, hein? Lembra também do Visa? Já foi o Visa? O Visa era 666. Não sei como que eles tiram essas contas assim. 666, o cartão Visa. 666. Que isso. Engraçado, né? Essas coisas, porque aí as pessoas ficam olhando para essas coisas e não olham para aquilo que realmente elas deveriam olhar. Eu até fiz um postzinho. Vocês já viram na internet aquele post do diabo? O diabo tem o diabo, assim, bem antigão, e a criancinha. Virou meme isso aí. Aí o diabo vai e fala para a criança, vai lá. Come a coxinha, você não vai engordar, não. Vai, toma banho. O chuveiro fervendo, não vai cair energia, não. Minha esposa até fez um para mim também. Vai lá, joga bola, você não vai machucar mais, não. Aí eu até brinquei, eu até fiz um desse. Vai lá. Fala para ele que o diabo está na Hello Kitty, está na Coca-Cola, que o diabo está numa marca de carro. Aí ele esquece que eu estou na boca dele, que eu estou ali na cabeça dele, colocando ideias que vão destruir a vida dele. É terrível isso. É terrível a gente achar que se eu comprar uma carne ali, porque o cara fez um pacto com o demônio, aí a minha família vai ficar possessa. É terrível a gente achar que se eu colocar uma camisa que o dono lá, sem dizeres nenhum, mas o dono fez um pacto com o capeta, e eu não sei. Aí eu compro a camisa do cara. É terrível acreditar hoje, em pleno século XXI, acreditar que eu coloquei a camisa e aí a obra de Cristo na minha vida não significa nada. Que aquela camisa tem um poder de subjugar a bênção de Deus que está em mim. Por conta da obra de Cristo. Você lembra daquela passagem onde se diz, praga alguma chegará à nossa casa. A ideia é essa. Não existe maldição que vai chegar, não tem macumba. Você passa lá, você vê lá a galinha lá, da Angola. Preto velho, a cachaça. Você fala, ai meu Deus do céu, e agora? Maior é aquele que está em nós do que o diabo que está no mundo. O moço mais valente entrou na casa e subjugou aquele valente chamado capeta, porque o Espírito de Deus está sobre nós, a bênção do Senhor está sobre nós. Quantos creem assim? Não se preocupe. Não se preocupe. Você foi ao médico, o médico ele é um endemoniado. É? Não se preocupe. Não é o demônio que está nele que vai passar para você. É a bênção de Deus, o Espírito do Senhor que está em você, que vai passar para ele, porque maior é aquele que está em nós do que o capeta que está no mundo. Amém ou não? É por isso que o povo tem mania, né, de comprar uma casa, aí tem que orar pela casa. Por quê?
Vamos orar pela casa, pastor. Eu comprei uma casa aqui, ó. Vamos orar pela casa aqui e tal. Eu falei, por quê? O demônio está ali no bloco? Ele está morando na laje aqui. É isso? Hã? Eu falei, meu filho, você é crente? Eu falei, sou. O Espírito de Deus habita em você? Habita. Meu amigo, isso aqui podia ser uma zona, podia ser um inferninho. Você chegou, a bênção de Deus está aqui, porque você está aqui, amém ou não? Você pode estar lá no meio do inferno, seu patrão, você chupa a cabra, não interessa. Você lembra de José? O que a Bíblia diz? O patrão dele era ímpio, pagão, endemoniado, idólatra. Mas o que aconteceu? José foi amaldiçoado por estar na casa dele? Não! Foi o Potifar que foi abençoado por conta de José. Seu patrão é maligno, seu patrão é possesso, é macumbeiro, não interessa. Enquanto você estiver ali, a bênção de Deus e a paz do Senhor vai alcançar inclusive o seu patrão. Não é você que vai dormir mal porque tem um macumbeiro do lado. É ele que vai dormir melhor porque o Espírito de Deus está sobre você. Quinto e último princípio, para a gente encerrar. Os 7 espíritos, que Jesus diz aqui no versículo 24 a 26. Quando um espírito sai, ele sai procurando lugares secos, áridos. Se ele não encontra um repouso, ele volta para a casa onde ele habitava. Se ele encontra a casa limpinha e ornamentada, ou seja, embelezada, ele fixa a residência ali, diz o texto. Só que com 7 espíritos mais. É tipo assim, ele invade a casa, é tipo um bolos mesmo, né? Invade mesmo. Tem esse negócio, ainda leva 7 petistas ainda. Negócio meio demoníaco mesmo, né? Ai, meu Deus. Irmão, esses caras são uma piada, tem que fazer piada com esses caras. O que isso significa? Só há um sentido. Há pessoas que elas têm um contato com Cristo, elas podem até ser curadas como o rapaz aqui foi. Elas podem até ser libertas como o rapaz aqui foi. Mas elas não têm uma genuína conversão. Então o seu estado pode ser ainda pior do que aquele estado anterior a ter um contato com Cristo. Quantas pessoas são assim? Há pessoas que elas podem receber coisas de Deus e mesmo assim não se converter. Se você duvida, lembre-se de Judas, que até expulsou demônios. E Jesus então diz, sai, filho do diabo. Judas até expulsou demônio e era ímpio, pagão. Santo Deus. Há pessoas assim, que elas são uma casinha aparentemente limpa. Sabe aqueles pecados mais feios? Ele não usa mais drogas, sabe? Essas coisas assim, roubar, traficar, não faz mais. Isso aqui é uma descrição de um fariseu. Aparentemente, assim, uma casinha limpinha. Ele aparentemente é uma pessoa boa agora, olha lá. Mas ele não se converteu. Porque Jesus não quer uma casa arrumadinha e vazia. Jesus quer uma casa cheia do Espírito dele. É isso que significa ser cristão. Ser cristão é muito mais do que ser uma pessoa boazinha. Ser cristão é muito mais do que não praticar aqueles pecados bem sujos e feios, que todos, até os ímpios, concordam que são feios. Não, é muito mais do que isso. É ser cheio da vida de Deus. É ser cheio do Espírito do Senhor em todos os dias. E caminhar com Ele. Ser cristão não é apenas ser uma casinha arrumadinha, mas vazia. É ser uma casa cheia do Espírito de Deus. Quantos